pode-se dizer que a SASO, como também é chamada, ocorre em 4 a 9% da população geral em homens adultos. Sua característica principal é a ocorrência de esforços respiratórios ineficazes, decorrente da oclusão dinâmica e repetitiva da faringe durante o sono, que resulta em pausas respiratórias de 10 segundos ou mais, acompanhadas também, ou não, de dessaturação de oxigênio no sangue. Do lado, as pressões positivas de estruturas perifaríngeas e intrafaríngeas. Do outro, a pressão negativa inspiratória do interior das vias aéreas e a complacência das paredes musculares da faringe. A oclusão faringiana própria da OS é justamente o resultado de um desequilíbrio entre essas forças. O grau de obesidade guarda relação direta com a prevalência de apneias obstrutivas. Nos indivíduos com sobrepeso, a prevalência das SAOs alcança de 30% a 40%, enquanto naqueles com índice de massa corporal equivalente à obesidade, a prevalência alcança mais de 90%. Dentre os principais fatores de risco estão o envelhecimento, sexo masculino, anormalidades craniofaciais, endócrinas, obstrução nasal e histórico familiar. Sonolência excessiva, ronco, pausas respiratórias durante o sono. Estes são alguns sinais e sintomas mais comuns em pacientes que sofrem da apneia obstrutiva do sono. E os prejuízos vão além, vão desde alterações de funções executivas e funções cognitivas, como concentração, atenção e memória, até mesmo alterações de humor, como irritabilidade, depressão e ansiedade. O diagnóstico é dado pela combinação do exame físico geral com avaliação facial e das vias aéreas superiores. Dentre as variáveis do exame físico, destaca-se a circunferência do pescoço, o índice de massa corpórea e a presença de hipertensão arterial. É também fundamental avaliar a morfologia craniofacial de cada indivíduo, detectando-se alterações do desenvolvimento da maxila, como hipoplasia, e da mandíbula, como retroposição mandibular. Alterações da oclusão dentária e anatomia desproporcional da cavidade oral também devem ser observadas. Realizado no laboratório sob supervisão de um técnico habilitado em polissonografia, o estudo polissonográfico de noite inteira constitui um método diagnóstico padrão para avaliação dos distúrbios respiratórios do sono. E, para quem não consegue locomover-se para o laboratório, o registro polissonográfico completo, com ou sem supervisão de profissional habilitado, pode ser realizado no domicílio do paciente. Mallampati relaciona o tamanho da língua ao da faringe. Na classe 1, palato mole, false, úvula e pilares amidalianos ficam visíveis. Na classe 2, palato mole, false e úvula visíveis. Na classe 3, palato mole e base da úvula visíveis. Enquanto que na classe 4, palato mole totalmente não visível. Nos últimos tempos, a humanidade experimenta várias opções de tratamentos para a apneia. E o tratamento pode ser conservador, por intermédio da higiene do sono e do emagrecimento, e com simples medidas, como a retirada de bebidas alcoólicas e certas drogas, até mesmo a adequação da posição do corpo e a perda de massa gorda. O tratamento também pode ser farmacológico. Alguns tratamentos farmacológicos, como a reposição hormonal, têm se mostrado um papel adicional para o tratamento dessa síndrome. O tratamento farmacológico, apesar dos vários estudos envolvendo diversos grupos farmacológicos, tem apresentado resultados controversos, não havendo ainda evidências clínicas sobre a sua efetividade. E o tratamento com CPAP é essencialmente indicado para a apneia do sono, e ainda permanece como a primeira escolha para o tratamento. O CPAP é um aparelho que gera e direciona um fluxo contínuo de ar por meio de um tubo flexível para uma máscara nasal firmemente aderida à face. Quando a pressão positiva passa pelas narinas, ocorre a dilatação de todo o trajeto da via aérea superior. Atualmente existem 2 modelos de aparelhos intraorais usados para o controle das SAOs. Esses aparelhos podem comprovadamente trazer melhora importante na qualidade de vida e do sono desses pacientes. São eles: dispositivos de retenção lingual, os quais podem ser indicados para o tratamento do ronco primário, por apresentarem menor adesão e eficácia dos que o de avanço mandibular, e o de avanço mandibular ou AIO, que se baseiam-se essencialmente na extensão e distensão da via aérea superior pelo avanço da mandíbula.
Não existe um procedimento específico que possa resolver de uma vez por todas as necessidades do indivíduo com SALS. Muitas vezes, a combinação de cirurgias pode ser a melhor forma de tratamento. A depender do problema anatômico e da gravidade da SALS, mais de uma modalidade cirúrgica pode ser utilizada de forma conjunta, seja o mesmo ato cirúrgico ou de forma sequencial. As cirurgias direcionadas para a SALS têm por objetivo a modificação dos tecidos moles da faringe e dos ossos adjacentes. Não há dúvidas que a odontologia exerce um papel fundamental no cenário da SALS, sendo os dispositivos intraorais, principalmente os reposicionadores mandibulares, quando bem indicados e bem confeccionados, opções seguras, previsíveis e viáveis para o tratamento da apneia do sono. Acompanhe agora entrevistas com profissionais de saúde da área de fonoaudiologia, cirurgia bucomaxilofacial e ortodontia. Primeiro, vamos assistir a entrevista com a fonoaudióloga. Eu vou falar para você sobre a atuação fonoaudiológica na apneia obstrutiva do sono. Nosso objetivo durante a atuação é garantir um posicionamento e um fortalecimento lingual mais adequado para que a gente possa ampliar o espaço na orofaringe, garantindo assim uma melhora na respiração ao longo do sono. Esse trabalho, ele é um trabalho por meio de exercícios, né, linguais, que garantem assim uma melhora e que a gente vê já uma melhora com relação à classificação de Mallampati. Então, alguns pacientes que começam a atuação fonoaudiológica com Mallampati ainda classe 4, eles conseguem melhorar e passar para um Mallampati 3, muitas vezes, o que confirma aí essa possibilidade de ampliação, né, e liberação dessa orofaringe para que o ar possa passar sem tanta dificuldade. Com relação às opções de tratamento, a gente vai ter aí a atuação fonoaudiológica, fisioterápica, né, a utilização de algumas placas odontológicas para um posicionamento mandibular, garantindo uma ampliação dessa região da orofaringe, e todas essas opções, né, essas intervenções deverão ser feitas de forma associada, né, garantindo assim uma melhora do quadro. Então, não tem um paciente que a gente vai fazer somente a intervenção fonoaudiológica e vai garantir uma melhora. A gente vai trabalhar em conjunto, né, para que esse paciente realmente se beneficie de todo esse processo de intervenção, garantindo assim uma melhora de qualidade do sono. Bom, com relação à atuação fonoaudiológica, não são todos os casos que a gente vai conseguir realizar a intervenção e garantir uma melhora na qualidade do sono. A gente tem já publicações que demonstram que em casos leves e moderados, a atuação fonoaudiológica realmente tem um sucesso e tem uma resposta boa, né? Garantindo uma melhora, né, uma redução aí da apneia obstrutiva do sono nesses pacientes. Em casos graves, a gente ainda não tem essa comprovação científica. A intervenção ela vai ser um pouco mais direcionada para utilização do CPAP, algumas estratégias até de posicionamento
postural, né, ao longo do sono, mas a intervenção fonoaudiológica ainda não tem uma comprovação científica nesses casos mais graves. E a atuação multidisciplinar, ela é essencial, né? A gente precisa de ter, né, uma conversa frequente entre os profissionais, porque não adianta só o paciente fazer o tratamento fonoaudiológico, muitas vezes ele vai ter que associar o tratamento fonoaudiológico ao uso do CPAP ou ao uso da placa para um posicionamento mandibular. E a gente precisa ter essa integração para que o paciente realmente tenha uma aderência a esses tratamentos e melhore a qualidade dele do sono e reduza as apneias que ele apresenta ao longo do sono. É um trabalho, como eu falei, é um trabalho de integração, como todo trabalho multidisciplinar, né, deve acontecer. Na verdade, deve ser um trabalho interdisciplinar, né, onde os profissionais eles se complementam, né, garantindo aí uma melhora realmente no quadro do paciente. Acompanhe agora a entrevista com o cirurgião bucomaxilofacial. O paciente, além do diagnóstico da polissonografia, ele vem até o nosso consultório e nós fazemos exames específicos da região de cabeça e pescoço, onde nós observamos se há obstruções nasais, principalmente dos cornetos nasais, do septo nasal. Essa é a parte que o otorrinolaringologista trata. Nós trabalhamos em conjunto com alguns otorrinos. As obstruções podem ser na região atrás do palato mole, que é a região onde tem a úvula, chamada vulgarmente como campainha. Essa região pode ser uma área de obstrução importante. E as áreas próximas à base da língua, lá atrás, onde eu posso ter uma obstrução importante também, caracterizando ronco e apneia. No caso, nós fazemos cirurgias na região do palato mole e nas regiões da base da língua. Mas a principal cirurgia, a mais efetiva, é uma cirurgia que chama-se cirurgia telegnática, onde a gente usa uma técnica de puxar o maxilar e a mandíbula, que é o maxilar inferior, para frente. Essa é uma técnica de cirurgia ortognática que nós usamos para corrigir pessoas que têm deformidade facial e utilizamos para corrigir a apneia obstrutiva do sono, porque através desse puxar dos maxilares, desobstruímos as vias aéreas superiores. Aqui notem, olhe, o estreitamento da passagem de ar, céu da boca, região da base da língua, e aqui são as vias aéreas ideais. Em geral, o paciente ele usa um aparelho ortodôntico colocado só para cirurgia, e há cirurgia de corte e avanço do maxilar superior e maxilar inferior. Notem que aqui o perfil do paciente muda e as vias aéreas consequentemente mudam. Avançando o queixo do paciente com esse corte, as vias aéreas vêm mais ainda para frente. Então notem que são fixadas com placas de titânio e nós podemos ver numa imagem pré e pós-operatório, né, onde eu tenho uma passagem de ar que era obstruída e que agora ficou uma passagem de ar bastante satisfatória. Acompanhe agora a entrevista com o ortodontista. Vou começar a falar então sobre os aparelhos intraorais, que são bastante eficazes no gerenciamento da apneia obstrutiva do sono, desde que sejam bem indicados. Os aparelhos, eles têm como objetivo manter a mandíbula, ou seja, o queixo, um pouquinho mais à frente. Dessa forma, você consegue permitir uma melhor passagem de ar durante o sono. Especificamente, eles são indicados principalmente para aqueles pacientes que apresentam apneia leve ou moderada. Mas para aqueles pacientes que também apresentam uma apneia mais grave e que não conseguiram utilizar o CPAP
ou por algum motivo não podem realizar uma cirurgia, eles também podem ser utilizados como última opção nesses casos. E é importante ressaltar que o tratamento com os aparelhos intraorais, ele necessita de ativações e acompanhamento. Não é simplesmente instalar o aparelho e pronto, a apneia está resolvida. Não, o paciente ele precisa ser acompanhado tanto pelo médico quanto pelo ortodontista para saber se realmente aquela ativação e a utilização daquele aparelho estão sendo realmente eficazes. Bom, espera-se alcançar com o tratamento dos aparelhos intraorais uma redução ou eliminação do ronco, uma melhora no IH, no índice de apneia e hipopneia, uma diminuição dos sintomas iniciais da apneia e uma melhora também da saturação de oxigênio no sangue. Mas aí você pode me perguntar, esses aparelhos intraorais não vão modificar minha mordida? Não vão movimentar os meus dentes? E o que eu tenho para te dizer é que sim, eles vão mover os seus dentes, eles vão mudar os seus dentes de posição. E como muitos pacientes precisam usar esses aparelhos intraorais por um longo período de tempo, essas adaptações dentoesqueléticas, ou seja, essa movimentação dentária, elas realmente podem acontecer. E daí a importância de realmente realizar esse tratamento com o ortodontista.